Será que o Minha Casa Minha Vida está cumprindo a sua missão? A habitação é uma das maiores dores de milhões de brasileiros. Então a gente quer entender para onde vão esses recursos. Estamos garantindo que essa ajuda está chegando em quem realmente precisa? Onde o grito por moradia é mais alto? Qual é o verdadeiro mapa da necessidade do nosso país? A gente acredita que uma inteligência de dados é chave para a eficiência das políticas públicas. Esse projeto não é só um mapa, é uma ferramenta que transforma dados em uma arma de eficiência. Isso pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso do programa. Mas como a gente vai chegar nessas descobertas? Fomos até a fonte primária, o gigantesco banco de dados do Minha Casa Minha Vida. Chega de achismo, é hora de encarar os números. Oi pra você que tá me assistindo, meu nome é Lucas Ciotti e eu vou falar sobre o desenvolvimento do nosso mapa interativo aqui do programa Minha Casa Minha Vida. Começando pelo banco de dados, a gente tem toda a nossa base de dados aqui diretamente do Gov, que a gente extrai, da aba de financiamento do programa Minha Casa Minha Vida, parte de dados analíticos. A gente também pegou a população dos estados do Brasil de 2024, apesar de estar no site do G1, a fonte em si é do próprio IBGE. Então a gente pegou todos esses dados aí, ficou disponibilizado aqui num repositório, que vai tornar bem mais fácil aqui da gente acessar os arquivos. A gente pode colocar por link no próprio código e no caso não precisa ficar fazendo upload toda hora que for, disponibilizar o código no Google Colab. Falando aqui sobre o banco de dados, antes da gente entrar nele, vamos mostrar como que é mais ou menos a cara desse banco de dados aqui que é disponibilizado pra gente. Basicamente, esse aqui são todos os dados abertos analíticos do programa Minha Casa Minha Vida. Como vocês estão vendo, é uma bagunça aqui para você utilizar isso aqui, E por isso mesmo a gente acabou filtrando, esse banco de dados que é enorme, até para facilitar na hora da IA reconhecer, o que a gente está querendo fazer aqui. Todo o Google Colab foi feito com o IA, no caso, foi utilizado principalmente o Gemini, que é a própria IA que vem integrada aqui no Google Colab, e também o ChatGPT para fazer algumas correções aqui no código. Bom, falando, como que a gente filtrou basicamente aquele banco de dados, a gente basicamente eliminou várias colunas que a gente achou que não era importante na hora de fazer análise dentro do mapa, e a gente colocou, dos anos, de 2020 até 2024, completando 5 anos de dados que vão ser analisados, basicamente por estado em vez de cidades, e também, cada família atendida representando cada um dos imóveis que foi financiado. As faixas de renda também é outra coisa importante que é feita, pelo programa Minha Casa Minha Vida, para a gente ter noção qual faixa de renda está sendo mais atendida. Então a gente tem desde o faixa 1 até o faixa 3, indo, a renda até 8 mil, basicamente no faixa 3, e recentemente foi acrescentado, em 2025, o faixa 4, que aí já não entra dentro dessa análise de dados, mas é interessante saber porque isso pode mudar o programa futuramente, como ele vai decorrer. A idade foi calculada basicamente analisando a data do financiamento que foi realizado, então data de assinatura do contrato, e a data de nascimento que é disponibilizada na própria base de dados. Outra coisa que é importante, total de subsídio concedido. Basicamente lá, tinha a divisão de cada um dos subsídios, a gente fez a somatória das 4 colunas de subsídio e transformou em uma única coluna, deixando bem mais fácil, para a IA interpretar todo esse banco de dados aqui. E bom, agora sim a gente pode ir aqui dentro do código. Explicando agora sobre o banco de dados. Basicamente a gente fez o import de todos os links que estão disponíveis lá no nosso GitHub, nosso repositório. Então basicamente aqui a gente vai separar o ano e o estado de cada dado, todas as famílias atendidas naquele ano e estado, as faixas de renda no ano e estado que foi atendido, e também a gente criou com base na idade, a idade média para a gente ver de uma maneira um pouco mais geral, e o subsídio médio para a gente ver de maneira geral também a média do subsídio que é adquirido naquele estado, e o subsídio total, que basicamente a gente tem a soma de todo o subsídio que foi concedido no estado naquele ano. Agora indo um pouco mais para baixo, a gente vai falar sobre as métricas. Basicamente a gente criou, fora as métricas das médias, novas métricas aqui que vai ser muito interessante. Primeiro a gente criou as famílias atendidas per capita per 10 mil, que dá uma noção de quantas pessoas foram atendidas baseada na população de cada estado. Então não dá uma distinção tão grande e não tende ao estado que tem uma população maior, Então fica um pouco mais fácil de analisar o mapa vendo desse jeito aqui. E aí a gente colocou per 10 mil justamente para ter números um pouco mais concretos. Outra coisa que a gente calculou foi o score, um cálculo que a gente realizou baseado nas faixas. Então aqui vai dar prioridade, obviamente, para a faixa de renda que tem a menor renda, no caso faixa 1, depois o faixa 2, depois o faixa 3. 5 pontos para faixa 1, 3 pontos para faixa 2 e 1 ponto para faixa 3. Tá? Então a gente tem uma prioridade de qual estado está atendendo as faixas de renda que mais necessita. A gente também fez cálculo de porcentagens que ajuda a gente a entender a porcentagem de famílias que
foi atendidas naquele ano, naquele determinado estado, e também, né, a faixa de renda, né, que aquele estado, né, no total atendeu. Outra coisa legal que a gente definiu aqui dentro do código, a gente fez, né, uma medida de mudança, que a gente trata como evolução dos dados. A gente consegue observar dentro do mapa mesmo, se aquele dado, aquela métrica que a gente está analisando, aumentaram muito, ou mediano, ou então um pouco, ou se diminuíram na mesma proporção, ou se manteve igual. Isso basicamente foi calculado pela IA, então, né, dependendo da variação aqui, ele vai, né, demonstrar no próprio mapa. E aí a gente definiu o quê? Que é a base, né, do ano de 2020, seria, né, o ano de evolução base, né, inicial. Então, a gente compararia 2020 para 2021, 2021 para 2022 e assim por diante, até 2024, definindo cada um dos parâmetros, se aumentou, se diminuiu e tudo mais. Agora, falando sobre o mapa em si, né, então, entrando aqui dentro na parte do mapa, a gente vai ter o import, né, do nosso arquivo .json, que vai definir, né, basicamente onde está disponível cada localização de cada estado. E aí, né, indo um pouco mais para baixo, basicamente é feita a definição das métricas que vão aparecer, né? No caso, mais para baixo vai ser definida a estrutura, as cores, a questão da evolução, para a gente, né, visualizar tudo isso dentro do mapa. E tudo isso, né, no modo Folium, né, que a gente decidiu que seria o modo mais interessante de aparecer aqui. O mapa em si, ele é gerado, né, todos os parâmetros que a gente pediu, né, para IA. Esse primeiro mapa inicial, a gente tem todas as famílias atendidas per capita per 10 mil pintadas aqui. E aí, no caso, a gente já pode ver, né, o mapa interativo funcionando aqui em si, que a gente pode verificar todas as informações que a gente trabalhou. Esse é o nosso primeiro mapa, e aí, mais para frente, a gente vai elaborar um pouco mais esse mapa. Então, aqui, ó, basicamente, a gente tem o nosso mapa final, e nesse código aqui a gente define, né, como grande principal, né, métrica que a gente vai utilizar é esses seletores, né? Então, o seletor que a gente pode escolher o ano, né? Como a gente já falou em 2020, basicamente, né, é nosso ano base, então vai ficar tudo igual aqui. Mas a gente pode definir, por exemplo, o ano de 2021 e com base no score. Bem, nosso método envolveu 4 etapas principais, que foram a exportação massiva dos dados, a limpeza detalhada, isso num recorte de 2020 até 2024, e também a nossa seleção das nossas métricas que iríamos usar. As métricas-chave que escolhemos, elas revelam diferentes aspectos do programa, sejam eles as 3 faixas de renda, o subsídio médio da União, as famílias atendidas a cada 10 mil habitantes e também um score e a idade média dos beneficiários. Dá para verificar então todos os dados aqui, né, no caso aqui do ano de 2021, se evoluiu a métrica, no caso que você está analisando. Também dá para verificar a questão do score, então aqui a gente vê que, por exemplo, o estado, né, do Piauí, ele tá um pouco mais pintado de verde, então ele tá um pouco mais, né, tendendo para as faixas de renda que realmente mais necessitam, que é o faixa 1, faixa 2. Então a gente pode verificar exatamente cada uma dessas questões para cada ano e cada estado. Para ficar um pouco mais viável de você entender aí na sua casa, a gente vai estar disponibilizando, obviamente, o link para você, né, testar, né, e verificar cada um dos estados aqui individualmente, né, do jeito que você bem entender. Nossos resultados gerais, eles nos mostram 3 padrões importantes, sendo ele o primeiro, uma distribuição profundamente desigual entre os estados. O segundo é uma diferença significativa entre as faixas de renda. E o terceiro são perfis etários distintos entre os beneficiários do programa. Essa disparidade sugerem que o programa opera de forma diferente dependendo da região e do perfil da população. Acesse, divulgue o mapa e ajude a promover a eficiência do Minha Casa Minha Vida, ajudando aqueles que mais precisam a acessar o seu direito de moradia.